Oi, alunos do Colégio Sinodal Portão, turma 41 e turma 51. Iremos fazer uma nova animação com algumas funções novas no Scratch que não utilizamos ainda. Simples, importantes para a próxima etapa da semana seguinte, aonde iremos criar o primeiro jogo. Aqui ainda é uma animação que não tem interação, certo? Mas ela traz alguns componentes bem interessantes. Vou maximizar a tela. Vou executar a minha animação que vocês vão fazer também. Vocês notem que eu tenho um ator que desliza, sai de uma posição inicial e desliza, muda de fantasia, dá uma mensagem, o outro ator que estava parado recebe o susto, dá uma mensagem e desliza também, certo? Tem a ver sempre com a posição, pessoal. Olhem só, sai de uma posição específica, o ator que é o fantasma, desliza, ele para num determinado lugar, dá o susto, diz uma palavra, o outro ator que estava parado diz algo e desliza saindo correndo. Então é uma pequena historinha, certo? Como eu faço? Voltei na programação e nós vamos analisar juntos. Vocês devem fazer uma animação assim também, com 2 personagens, com um cenário e envolvendo o diga e o deslize, certo? Podem ser outros atores e outro cenário, e podem escolher outras palavras, mas tem que ter algo semelhante a isto que eu fiz. O que foi a primeira coisa que eu fiz, pessoal? Escolhi um cenário, certo? Eu escolhi este cenário. Vocês podem escolher outro. Eu escolhi 2 atores, o fantasma e uma pessoa. Podem escolher outro. Vocês podem escolher. Agora, o que tem que aparecer? Notem, vou aumentar o zoom para vocês enxergarem legal. O ator que é o fantasma, ele começa lá na posição aqui em cima, certo? Olhem lá, ó. A posição que ele começa, 154x e 9y. É a posição que eu coloquei ele dentro da caverna, ok? Lembram das coordenadas x e y, certo? Isso é importante. Para cima, na horizontal é x e na vertical é y. Deslize por 10 segundos. Olha lá, ó, ele sai deslizando daquele ponto dele até um outro ponto na tela. Este outro ponto na tela é este aqui, ó, pessoal. Tá? É outro ponto. Certo? Próxima fantasia. Estão vendo que na hora que ele desliza, ele troca de fantasia? Então, esse ator do fantasminha tem duas fantasias. Então, o fantasma desliza e troca. Na verdade, ele tem 3 fantasias. Então, vocês notam que ele vai alternando. Cada vez, numa nova vez que eu executo o programa, ele troca de fantasia. E importante, ó, diga. E aqui dentro eu escrevo, certo? O que eu usei? Usei aparência, o comando da aparência. Olha lá o diga, ó. Diga por tantos segundos, tá vendo? Diga olá por tantos segundos. Aí eu alterei para escrevi dentro o bu e botei tantos segundos que eu queria. É no grupo aparência. O próximo fantasia também é aparência. O vá para o x e y e o deslize por tantos segundos até x e y é do grupo movimento. Então eu procuro aqui, ó, vá para e o deslize, certo? Este e este, ok? Então, vocês posicionam o ator no lugar que quer e determinam para onde ele vai deslizar. Notem a minha animação, olha o fantasminha, esse que eu estou olhando a programação. Ele sai de um ponto determinado sempre, que é este ponto aqui, no meu exemplo, x 154, y 9. E ele sempre desliza para este ponto aqui, certo? Só depois que ele troca de fantasia e dá o diga por 3 segundos. Agora vamos olhar o ator, a pessoa. O que acontece com a pessoa? Olhem só para a pessoa. Ela está parada um tempão, né, gente? Ela fica parada. Parada. E aí, depois de um tempo,
Ela diz também o socorro por 4 segundos e desliza para uma outra posição e esconde. Aqui tem duas coisas novas, tem o mostre e tem o esconda. Olha lá, ó. Mostre e lá no final esconda. Então, o ator, ele aparece e ele está nessa posição, certo? Ele espera por 12 segundos, ele diz socorro depois disso, olha lá agora, diz socorro, por 4 segundos ele fica dizendo socorro, e ele desliza por 5 segundos até outra posição, X e Y, certo? E no final ele esconde, tanto é que só fica o fantasminha, né? O ator, ele mostra no começo e esconde no final. Esse é o desafio, vocês criarem uma pequena animação com um cenário, 2 atores, envolvendo o mostrar, o esconder, o deslizar, o esperar, o ir para uma posição X e Y, o diga para ter uma palavrinha durante alguns segundos. Certo? Olhando bem a minha animação, vocês podem ter uma ideia bem bacana do que eu fiz. Quem quiser fazer parecido ou igual, pode fazer também. Ok, gente? Um abraço do professor Mauro. Dúvidas, tirar as dúvidas comigo no Teams, certo? No chat do Teams durante as tardes. É mais fácil para o professor. Um abração.